O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai ali. E daí é que partireis de novo. Todo aquele que não vos acolherem, ao sairdes naquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Filhos amados, povo querido de Deus, repitamos, nós estamos no 23º dia e estamos pedindo: Jesus das santas chagas. De novo, Jesus das santas chagas, por intercessão dos teus arcanjos e São Pio de Pietreutina, protegei-nos, guardai-nos e curai-nos. Filhos queridos, na 5ª festa das Santas Chagas, hoje mesmo no rádio, eu escutei uma senhora dizendo que viria com ônibus na 5ª festa, mas que a pandemia impediu. E eu tenho certeza que se não fosse a pandemia, milhares de pessoas viriam ao longo desta semana. Mas como a própria mulher disse, nos encontraremos presencialmente na 6ª festa. Mas graças à inspiração de Deus, mas a sua providência, porque tudo é providência de Deus, nós estamos com a TV Evangelizar, em muitos lugares já canal aberto, em outras pessoas que acompanham, porque nós temos o sinal pela parabólica digital, Rádio Evangelizar. Então é possível celebrar desta forma a 5ª festa das Santas Chagas, distantes fisicamente, mas eu não me canso de dizer, Jesus nas suas santas chagas reserva muitas graças e bênçãos, e é graça sobre graça. É impressionante, meus irmãos, quantos testemunhos estão sendo dados. E olha que Deus se revelou para a obra Evangelizar há 5 anos, é a 5ª festa, não faz muito. Claro que essa devoção não faz 5 anos que existe, ela, nunca esqueçamos disso, as santas chagas brota da cruz redentora. Aqui foi o início de tudo, onde os algozes, os soldados, movidos por raiva, por desdém, pelos nossos pecados, a humanidade crucificou Jesus. Nunca esqueçamos que é uma devoção que nasce na paixão, morte e ressurreição. Que mistério bonito, que coisa profunda Deus nos faz. Se nós entendêssemos isso, essa devoção
alicerçada naquilo que é o âmago da nossa fé. Filhos, e hoje, e olha que coisa, sempre no meio das festas das Santas Chagas, quis Deus, acredite quando eu estou dizendo isso, não foi caso pensado, não foi algo planejado para que as coisas acontecessem. Tanto que na primeira festa das Santas Chagas, pasmem, passou o dia de São Pio e nós não fizemos nem lembrança. Até que uns anjinhos me disseram, foi o dia de São Pio. Que coisa, né? Você percebe que não existe coincidência, é providência. Que sempre na festa das Santas Chagas, ou no início ou no meio, celebramos um homem, um santo, que Deus quis, vontade de Jesus, que fosse lembrado as Santas Chagas. E também não foi caso pensado, providência, que São Pio escolheu a obra para zelar, cuidar, interceder. Numa devoção das Santas Chagas, um estigmata. Na devoção das Santas Chagas, um homem que carrega no próprio corpo as chagas do Cristo, o intercessor. Na devoção das Santas Chagas, um homem que se pode atribuir que na vida viveu plenamente, em santidade, a paixão de nosso Senhor. O Evangelho de hoje nos é proposto a partir de Lucas, tudo providência divina, tudo providência divina. O Evangelho a gente não escolhe, e nem é algo próprio de São Pio. Mas Lucas, o médico, o evangelista, ele escreve assim, que Jesus convocou os 12, nos convoca, e convocou, no final de 1800, quando nasceu Francisco, nome de batismo de São Pio, para propagar o reino dos céus. Diz Lucas, o Senhor convocou os 12, e ao longo da história da igreja, você percebe que Ele convoca os santos. Todos somos convocados, não há exceção pelo batismo, mas tem alguns que, como disse o Papa, Deus permite na igreja, às vezes, um São Pio, para fazer uma renovação, para dar uma mexida, para dar uma acordada na própria igreja. Deu autoridade sobre todos os demônios, deu aos apóstolos. Mas é importante, já antecipo, em vista do reino de Deus, em vista do anúncio do Evangelho, em vista do anúncio do próprio Cristo, Ele deu autoridade sobre os demônios, e os apóstolos tinham. Deu autoridade, e muitos santos propagaram isso, como São Pio. O diabo tinha medo de São Pio, e tentou muitas vezes, e o açoitava veementemente, pasmem, a ponto de ele, às vezes os frades encontrarem ele levitando e apanhando. Certa vez, São Pio era muito amigo dos anjos da guarda, muito amigo, e essa intimidade nós tínhamos que recobrar, e todos nós temos, viu? Quem tem aquela visão de que o anjo da guarda, quando a gente cresce, foge, não é verdade. Tem o anjinho da guarda aqui. São Pio era muito amigo dos anjos da guarda. Os anjos da guarda
o diabo atormentava São Pio, a ponto de muitas cartas, antes de toda a borrada. E o anjo disse: faça uma aspersão de água benta. E quando fazia, as letras se evidenciavam. São Pio lia cartas do mundo inteiro e perguntava para ele: mas o senhor é muito conhecedor de línguas? Ele disse: não, o meu anjo da guarda traduz para mim. Mas certa vez São Pio se queixou, e o anjo da guarda, depois de vários açoites do diabo, São Pio perguntou: mas por que me permite isso? O anjo disse: para que confies mais no amor de Deus, para que te lembres, diz alguns escritores, de que tudo o que passas e fazes é por Deus. São Pio nunca esqueceu disso. O demônio se incomodou muito com São Pio, mas tinha o poder e autoridade sobre os demônios. São Pio viveu na terra um calvário de várias formas. O calvário de carregar as chagas, mas ele nunca reclamou. Li agora há pouco de um livro que Maria de Jesus me emprestou rapidamente, e certa vez alguém perguntou para ele: Padre Pio, não convém tão perto da morte pedir que o Senhor diminua os sofrimentos? Ele disse: se eu não sofrer, morrerei de sofrer. Não que São Pio gostasse de sofrer, mas ele entendia no sofrimento a necessidade de se configurar ao Cristo. Mas ao mesmo tempo, tem um historiador que coloca muito essa frase de São Pio, que quando falava da conversão, ele dizia: as almas custam sangue. Se nós entendêssemos isso, você vai entender o que é. Só o sangue que lhe caía das mãos, que vertia do peito, que ele vertia nos pés? Não. Sangue de horas de confessionário, sangues de jejuns, sangue de orações, sangue de vigílias, sangue de rosários rezado um atrás do outro, sangue de amor à Eucaristia. Esse é o sangue que São Pio está dizendo. E se temos algo a aprender é isso. O sofrimento, meus irmãos, para nós cristãos é redenção. Repito, porque muita gente já fica criticando: mas então nós somos a religião do sofrimento? Não, nós somos a religião da vitória. Mas vivemos o sofrimento que, crentes ou não, passamos, levando na cruz de Jesus, e portanto o sofrimento ganha um novo significado. Nunca peça a Deus tire o sofrimento, nunca peça a Deus tire a cruz. São Pio nos ensina isso. São Pio sofria com as chagas, e foi muito mal interpretado. Era um homem que agregava a ele multidões. Então ele padeceu muito a chaga da inveja. Segundo os relatos, e quanto eu mais leio, e confesso para vocês, cada vez que eu leio eu vou fazendo minhas anotações. E hoje de manhã eu falei: deixa eu ver algumas coisas. É um livro, impossível de eu falar tudo, porque é impressionante. Esse homem é de uma atualidade. Ele sofreu de inveja dos próprios padres do lado, porque acusavam que ele fazia as feridas para ludibriar o povo e ganhar dinheiro. Influenciaram bispos, influenciaram o Santo Ofício. Ele sofreu muito a ponto de sofrer perseguição dentro da igreja. Ele sofreu perseguição a ponto de não poder mais celebrar publicamente, porque aquilo que o povo via, uma missa
devotíssima, uma missa de profunda oração, celebrada 5 horas da manhã, e que o povo não tinha outro recurso. Para quem conhece São Giovanni Rotondo, é nas montanhas, é alto, é neve, é frio, não tinha hospedaria em São Giovanni Rotondo, e o povo ia de madrugada, filas e filas, para quê? Ouvi-lo falar? Não. A oratória não era o ponto maior de São Pio. Mas quando ele subia para celebrar no altar, às vezes 3 horas de missa, sem muita coisa, era de êxtase, era de oração, era de entrega. O que para uns era um calvário vivo, para outros era motivo de ser criticado, que era para chamar a atenção. Foi proibido de rezar missa demorada, pública. São Pio viveu um calvário. São Pio, não só pelos padres, mas na própria congregação, mas um homem que agregava, um homem que se santificou na missa diária. Se a missa era 5, 3 horas da manhã, estava de pé para se preparar. Filhos queridos, um homem que, quando estava diante de Jesus Eucarístico, ele mesmo dizia: eu vivo o céu e vivo o Calvário. E quando alguém lhe perguntava: por que sofres? Porque Deus me leva junto, porque eu vejo Cristo, eu sinto o Cristo. São Pio se santificou no confessionário. Um homem de 8 horas, morreu com 81 anos. A história de São Pio é a história de um homem realmente que pode dizer: eu te escolhi desde o ventre materno. Um homem que nasceu numa família muito humilde, foi batizado um dia depois, nome de Francisco. Segundo, com 12 anos, fez primeira comunhão e foi crismado. Com 16 anos entrou no noviciado. Foi ordenado sacerdote, muito novo, mas logo depois do sacerdócio, muito doente. Lembra que eu disse certa vez, porque os santos sofrem? E eu acredito nisso. Deus os quer logo no céu. Então, para que não passem pelo purgatório e demorem de chegar, Deus permite sofrimentos, penúrias, fragilidades. São Pio se achava o pior dos homens, frágil. Tanto que ele, quando falavam das suas curas, ele ria. Ele era um homem muito livre, mas ele dizia: eu quero ser conhecido como um velho frade que reza. É isso que ele queria ser conhecido. 6 anos, logo depois de padre, foi morar com seu pai e sua mãe, que cuidaram da saúde dele. Em 1916, foi para São Giovanni Rotondo. São Pio, todo mundo fala das suas 5 chagas, mas ele teve um dom que pouco se fala, que Santa Teresa teve: a transverberação. O que é isso? É uma chama de fogo que, além dos estigmas, bate no coração do escolhido, e a alma desta pessoa fica tão unida a Cristo, mas tão unida, tão unida, tão unida, que os sentimentos se repetem, a dor, a alegria. Então o horror ao pecado o levava ao confessionário, do profundo amor que ele tinha a Deus. É uma consequência do amor. Com 31 anos recebeu as estigmas, morreu com 81, 50 anos
motivo de muita chacota. Ele tinha grande amor para com os doentes, grande amor, e criou a casa como um hospital de alívio dos sofredores. Impressionante, não tinha recurso. Uma das grandes virtudes que ele queria viver, ele dizia, e preservava como a menina dos olhos a castidade. Depois a pobreza. Um homem pobre, mas que passou por sua mão um dinheiro que você não imagina. E ele construiu um hospital, até hoje. À tarde, às 2h30, na TV Evangelizar, vai ter o Padre Missão que eu fiz lá, o completo, não o em partes. Às vezes eu mostro partes, mas eu pretendo, se Deus me permitir, passada a pandemia, quero voltar. Quero ir mais vezes a São Giovanni Rotondo. Se não for em peregrinação, quero ir por conta. E quero visitar o hospital, e quero ir lá beber da fonte. Esse homem, que até hoje é um hospital impressionante, de renome, os doentes chegavam, e certa vez os médicos disseram, para Padre Pio, não tem mais lugar, chega. A resposta, diminuem os gabinetes, aumentem as camas, multipliquem os quartos, porque eu, diz Padre Pio, e digo a vocês médicos, fica o meu recadinho aqui, meu não, de Pio, não queiram o dia estarem diante de São Pedro e pedir que ele abra a porta, sendo que você deu a porta na cara de um Cristo sofredor, um doente. Me diga de onde vem tanto amor. E nunca lhe faltou recurso, que ele não usava para com ele, a tal ponto que criou inveja. O banco de Or foi emprestar. Uma virtude de São Pio, que quando mais eu leio, mais eu fico impressionado, é a obediência desse homem. É uma virtude que ele tinha, obediência à igreja, obediência aos seus superiores, obediência às vezes a disciplinas que não eram apropriadas. Aqui evito de falar muito, de ter determinações que vinham motivo de fuxico, de cartas anônimas, cartas anônimas para o Santo Ofício, cartas anônimas ao arcebispo do lado, cartas anônimas ao Papa. Até João 23 foi ludibriado, depois pediu perdão, foi enganado no julgamento de São Pio, depois se retratou, tal ponto que quando Paulo VI assumiu, disse, deixe quieto esse homem, deixe Padre Pio quieto, deixe ele fazer. Mas São João, olha como Deus, esse homem obediente, resignado, eu vejo para a vida de São Pio uma resignação tão grande. Falta-nos essa obediência. Você vai falar, mas é para o Senhor, Padre? Não, para nós. Obediência a Deus, obediência à igreja. Meus irmãos, Deus prepara as coisas. Deus prepara as coisas. Carol Wojtyla já era arcebispo, mas ainda quando seminarista. Diretor, eu me cuido, não vou perder o horário, porque tem as rádios irmãs, mas eu pregaria a tarde toda, viu? De São Pio, estou bem abastecido, tem muita gente que me ajuda, e eu estou lendo muito. Se alguma coisa que eu estou fazendo nessa pandemia é ler, é um dos méritos que Deus está me dando, a graça. É impressionante a história, porque o polonesinho, vou chamar assim um santo, né? Foi se confessar. São Pio tinha alguns dons.
ele sabia quando era padre e quando não era padre. Ele tinha vários dons. Aqui eu já vou abrir um parênteses: bilocação, palavra de ciência, cura, milagres, muitos dons, inclusive carismáticos. São Pio diz que viu que tinha um polonesinho lá, e ele virou para Karol Wojtyła e disse: você vai ser papa, dom da profecia. Depois de arcebispo, Karol Wojtyła, já arcebispo de Cracóvia, foi a Roma. Eu tenho até o texto, mas não sei se o tempo me permite. O texto que foi transcrito original, ele mandou um bilhete para Padre Pio e disse assim: Padre Pio, existe uma mulher lá em Cracóvia que sofreu muito na guerra. Eu estou contando para não ser literal, enquanto eu acho aqui nos meus milhares e milhares de apontamentos. Ela sofreu muito, ela tem filhos pequenos e ela está com câncer. Aqui, achei. Peço oração a uma senhora de 40 anos, escrevendo o arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, mãe de 4 filhos em Cracóvia, na Polônia. Durante a última guerra, 5 anos num campo de concentração na Alemanha. Está doente, com câncer, corre o risco de perder a vida. Mas, Padre Pio, peça para Nossa Senhora para que manifeste misericórdia a ela e a sua família. Em Cristo, assinado Karol Wojtyła, bispo titular de Ombi, vigário do capítulo de Cracóvia, Polônia. São Pio pegou, mas não deu muito tempo. Logo recebeu outra carta, 10 dias depois. Chegou no dia 17 de novembro, no dia 28 de novembro de 62, chega outro bilhetinho. Reverendíssimo Padre, a senhora de Cracóvia, Polônia, mãe de 4 filhos, no dia 21 de novembro, antes mesmo do procedimento cirúrgico, inesperadamente foi curada. Demos graças a Deus. Agradeço também a ti, reverendíssimo Padre, em nome dela e do seu marido e de toda a sua família. Em Cristo muito grato, Karol Wojtyła. Ele foi Papa. E pela primeira vez na história, antes de ser beatificado e canonizado, o Papa foi visitar e se ajoelha diante do corpo de Pio, Padre Pio. Foi, na verdade, São João Paulo II, que, fazendo força própria, chama-se moto próprio, passou por cima do Santo Ofício e disse: comece o processo de canonização. Certa vez, me esqueço o nome do cardeal, li agora recentemente, um cardeal respondendo por que São Pio sofreu tanto, e dentro da igreja, a resposta do cardeal foi: o diabo é tão esperto, o diabo é tão esperto, que às vezes, ele, sabendo do bem que fará, ele é capaz de enganar até vários membros da igreja, para que o bem não prevaleça. Eu achei muita coragem desse cardeal. Filhos, o evangelho de hoje ainda tem uma parte. Lucas é médico, e da mesma forma que ele fala da autoridade sobre os demônios, ele faz 2 distinções. Ele diz:
deu autoridade para curar os doentes e deu autoridade para curar os enfermos. Não é a mesma coisa? Para Lucas não, para o médico não, para São Pio também não, e para nós também não. A curar as doenças. É doença de um câncer, sim. É a doença de uma hemodiálise. Inclusive, por tantas pessoas que pedem lá de São Paulo, Terezinha, outra amiga, estão com falta de ar. E eu vou recebendo, gente. Eu tento rezar, por isso que eu conto com as minhas intercessoras. Doença. Mas então o que é enfermidade? Enfermidade é do espírito, de almas doentes, de almas incrédulas, de almas do próprio psicológico, do afetivo. É de pessoas que se perdem em tantas compulsões, se perdem em tantos apegos, idolatrias. Então podemos dizer, sem dúvida, que o Senhor deu autoridade aos apóstolos, deu autoridade a São Pio sobre os enfermos, sobre as enfermidades psicológicas, emocionais, espirituais, deu autoridade sobre a doença física, deu autoridade sobre os demônios. Então hoje, meus irmãos, se aqui nos reunimos, é para pedir: curai-nos, Senhor, curai-nos, Senhor, por intercessão de São Pio. A última noite de São Pio, de 1968, ele já estava bastante fragilizado, 81 anos, morreu 3 e pouco da manhã. Ele tinha uma missa no outro dia. Ele levantou. As imagens que estão vendo é da última missa que ele celebrou. Ele levantou-se, dormia pouco, e perguntou ao frade que estava do lado: amanhã devo rezar missa? Sim, Padre Pio. Pai ele chamava. Ele disse: mas fulano de tal já rezou? Já. Mas amanhã vai ter que rezar por mim. Diga a todos os meus irmãos, agora não estou sendo literal, mas o que eu me lembro, peço perdão a todos os meus irmãos de ordem, se eu lhes causei transtorno. Diga aos meus filhos espirituais e a todos, que se ofendi alguém, que me perdoe, e que rezem pela minha alma que esteja no céu. O frade ainda tentou dissuadi-lo, dizendo: Pio, pai, viverás muito tempo. Ele não disse mais nada, se despediu, e nos seus lábios só se escutava: Jesus, Maria, Jesus, Maria. Que nós possamos selar nossa vida, dar o último suspiro, dizendo: Jesus e Maria.